Eleições 2018. O Jornal do Meio-Dia abre nesta quinta-feira a primeira rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao governo e ao Senado. E hoje aqui no estúdio a gente recebe o advogado Valdir Caldas, que concorrerá a uma vaga ao Senado da República pelo Partido Novo. Boa tarde, doutor Valdir. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Felicíssimo por estar aqui, agradecendo a singular oportunidade que vocês nos concedem para podermos levar aos nossos telespectadores algumas informações dos princípios, valores e diferenciais do Partido Novo. Começando pela seguinte pergunta: por que ser candidato ao Senado? Qual o compromisso que o senhor assumiria com a população de Mato Grosso, na essência? Pois é o que eu tenho me perguntado muitas vezes, meus familiares e até meus amigos também, né? Você ficou maluco, insano? 63 anos de idade, sua situação profissional definida, enfim, família criada e tal, momento de você ter um pouco mais de tranquilidade, você assume um desafio desse? Eu digo o seguinte, Lúcio, eu também, indignado com a situação caótica do país, esse caos ético, moral, político, econômico que nós estamos vivenciando, refletir sobre as razões e os motivos disso. E é comum a gente ouvir e pensar que a culpa toda desse descalabro é da classe política. E aí a gente, refletindo sobre isso, eu pensei, mas e a população? Que tem, né, um dever, um poder-dever de substituir, né, e levar para o parlamento ou para o executivo quem ela quiser. Como tem agido? Concluir o seguinte: nós precisaríamos dar para a população opções melhores e diferentes daquela que costumeiramente tem aparecido nas últimas eleições, para que o eleitor pudesse ter maior liberalidade e opções melhores. Isso que nos motivou a vir para a esfera política. Qual é o compromisso? Primeiro, nossas atribuições estão muito bem descritas lá no artigo 52 da Constituição da República, né? É dever do senador, são atribuições do senador, principalmente controlar e fiscalizar as operações financeiras de crédito e endividamento dos entes federados, União, Estados, municípios, Distrito Federal. Então, já iniciando por aí, se o nosso parlamento, especialmente o Senado Federal, a meu ver, tivesse efetivamente cumprido o seu papel nos últimos anos, nós não teríamos chegado no caos que nós chegamos. Então, é uma função relevante e o que nós temos de inicialmente de garantir à população é respeitar as nossas atribuições já muito bem claras e definidas na própria Carta Magna. Doutor Valdir, o senhor falou em dar uma opção para a sociedade. A gente vem ouvindo muito do brasileiro, do mato-grossense, que ele quer algo novo realmente, né? E ele quer pessoas, principalmente, que não se corrompam quando chegam ao poder. Falando do novo, né? O senhor vem de um partido novo que busca não coligar com ninguém, é um partido que tem até uma pré-seleção aí para se filiar a este partido. Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente as principais bandeiras, o que esse partido prega, o que ele traz de novo, já que tem um novo no nome, o que ele traz realmente de novo para a sociedade? Bom, nós temos alguns diferenciais. A meu ver, o principal deles: não utilizamos dinheiro público para financiar a campanha. Nós entendemos que o partido político é uma entidade de direito privado, assim sendo que ele banque as suas necessidades, as suas despesas. Esse argumento de que de interesse público, então pode ser financiado por dinheiro público, a meu ver, não nos convence. Como entidade pública, como entidade privada, aqueles que têm interesse realmente de manter um partido que cuide também da sua manutenção. E essa ideia, mais do que isso, essa iniciativa que já vem sendo adotada no país, né, de fundo partidário, que tem aí, né, quase 20 anos já instituído. Iniciou, vamos voltar só um pouquinho, 2010 era pouco menos de 200 milhões que eram distribuídos para os partidos para fazer as suas campanhas. E esse fundo partidário hoje é de 800 milhões de reais. Chegamos a 2016 e agora 800 milhões. E não satisfeitos em razão do impedimento de se financiar campanhas políticas com pessoas jurídicas,
com o dinheiro das empresas, né, criaram, no apagar das luzes de dezembro, o Fundo Especial para Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral, que está trazendo mais 1,7 bi, totalizando 2,5 bi, que serão retirados do erário, que é constituído com a somatória dos impostos que todos os brasileiros recolhem, para atender às necessidades básicas da população, que é saúde, educação e segurança pública. Então, o Novo não concorda com isso. Né? Dinheiro público deve ser utilizado naquilo que é essencial à população, saúde, educação e segurança. Nós não utilizaremos. Quer dizer, a população na prática, vai ajudar a pagar a campanha dos políticos e muitos deles, depois de eleitos, vão para lá para roubar o dinheiro público. E ainda pior, financiam campanhas de partidos e candidatos nos quais ele, o cidadão e a cidadã, jamais votariam. Um outro valor do Partido Novo, nós temos uma ideia, um princípio de longo prazo. Todos os nossos planejamentos são para mais de uma gestão. Por exemplo, esse nosso caminhar, as pessoas dizem, com esses critérios que vocês têm, vocês não se elegerão. Nós dizemos, nós estamos trabalhando para mudar esse país. E não se muda esse país e um estalar de dedo. Sabemos que vai acontecer o resultado disso em 15, 20 anos. Então nós temos essa ideia também, esse princípio de longo prazo, por isso nós mantemos fiéis aos nossos valores. Uma outra situação, seleção de candidatos. Por exemplo, eu posso assegurar que eu sou, certamente, o único pré-candidato ao Senado. Por quê? Pela forma como o partido utiliza para a seleção dos seus candidatos. Iniciamos um processo seletivo para candidatos ao Senado e deputado federal em Mato Grosso em setembro do ano passado. Então, hoje, nós temos um concurso público, vamos dizer assim, terminado, estamos aguardando tão somente a nossa nomeação, que deve vir com a convenção partidária, e não estamos sujeitos a negociatas de qualquer espécie, então estamos garantidos. Quer dizer, esse critério também é um critério que dá segurança, né, dá tranquilidade e transparência, privilegiando a meritocracia da seleção daqueles que nos representarão. Pois é, falando nisso, qual que é a posição do Partido Novo sobre as privatizações? Se fala muito que um governo que pode dar certo é um governo menos estadista. O Partido Novo pensa assim? Nós entendemos que o Estado deve cuidar essencialmente daquilo que é prioritário para a população. Né? Está comprovado que a gestão pública não é da melhor qualidade. Lamentavelmente, nós não estamos generalizando, dizer que o servidor público, de uma forma geral, não sejam pessoas de boa índole nem qualificados. Estamos dizendo a qualidade da gestão pública, lamentavelmente, nós sabemos qual é. Então, não acreditamos que ela tenha também toda essa capacidade e que melhoraria, essa gestão seja tão melhor, especialmente em relação às empresas públicas existentes. A empresa, ao meu ver, deve ser cuidada, gerida e gerenciada por particulares. A administração deve se cuidar daquilo que é essencial. A intervenção do Estado em áreas que não lhe dizem respeito, o Estado não tem que cuidar de correspondência e de outras empresas que são deficitárias historicamente, e no final é a população que paga o prejuízo daqueles desmandos ou até mesmo daquela insuficiência ou incapacidade gerencial que acaba cometendo e trazendo os prejuízos nessas empresas. Então, que se ocupe o Estado no que é essencial, privatiza aquilo que está tendo prejuízo e não está dando certo, e nós ficamos livres das despesas e desse custo de manutenção e esse custo todo que é a população que acaba suportando em razão, volto a dizer, da incapacidade gerencial da administração pública para essas questões. Agora tem um dilema. A população ela está cansada, está indignada com tantos escândalos com o dinheiro público, com tanta corrupção. A população diz que quer o novo, diz que quer mudar, diz que quer pessoas de bem na política. Mas aí a gente acompanha aí as pesquisas, os levantamentos, mostra lá que 80% não estão, assim, uns pouco interessados, uns nada interessados do que vai acontecer nas eleições de outubro. E aí quem quer mudar pretende votar nulo, branco ou não comparecer para votar. E isso beneficia quem? Os dinossauros e as ratazanas da política. Não vai dar para mudar? Isso é o nosso grande desafio, Lúcio e Nayara. Isso tem nos atormentado demais. Nós tivemos um exemplo nada positivo, né? Nas eleições do Tocantins agora, aquele índice de abstenção de 50%. É incompreensível, né, que diante do estado de descalabro que nós estamos vivenciando,
sabendo que a única oportunidade que nós teremos de modificar esse status quo é elegendo pessoas diferentes, e temos que entender o seguinte: nós não conseguiremos resultados melhores se continuarmos a agir da mesma forma e com as mesmas pessoas. A renovação é essencial para que a gente possa produzir também resultados diferentes. Então, você, cidadão, cidadã que está nos acompanhando, reflita sobre o seguinte: nós estamos fazendo quase tudo muito certo. Trabalhamos arduamente, temos as mãos limpas, cumprimos as nossas atribuições, nossos deveres. Só temos descuidado na escolha daqueles que efetivamente ditam a forma como nós vivemos nesse país. Dia 7 de outubro, você terá o poder de dizer que tipo de país você quer ter para o futuro, seu, dos seus filhos e dos seus netos. Se nós mantivermos, né, o status quo, a casta que aí está, continuaremos da mesma forma. Se fizermos o pior, deixarmos de comparecer, ou comparecendo, anularmos os nossos votos, estaremos, como muito bem se enfatizou, Lúcio, contribuindo para a manutenção desse status quo político que aí existe. Só tem uma possibilidade de nós construirmos um país melhor, minha gente. Compareçam, renovem, apostem em pessoas que estão surgindo com essas ideias diferenciadas. Nós não vamos inventar a roda. Tão somente nós temos ideias muito claras e temos o essencial. Nós somos pessoas de bem, somos pessoas limpas. Eu sei que muita gente está me ouvindo agora e vendo e deve estar pensando: será que não vão se corromper? Eu lhe digo, tudo aquilo que eu tenha conquistado na vida, esperava conquistar, Deus me deu. Eu tenho muito e conquistei. A única coisa que eu quero conquistar agora é a oportunidade de poder fazer pela população aquilo que é a atribuição prevista, as atribuições previstas na Constituição Federal me autorizam na condição de senador da República. Um minutinho para a gente encerrar. Os donos do poder político, que praticamente aí as figurinhas costumam se repetir, carregam com eles o poderio econômico. Como enfrentar isso? Pois é, nós temos que dizer à população que o maior patrimônio que qualquer um de nós tem é a dignidade. Esse critério de se votar visando eventual benefício financeiro, mesmo que seja temporário, está errado. Foi reprovado. Os resultados estão claros para nós aí. Nós somos pessoas de bem. Nós não compramos voto e nem compramos favores. Não coligamos por uma questão ideológica. Só podemos coligar com quem tem pelo menos uma semelhança ideológica que nós temos. Olha, se nós somos dos 35 partidos políticos os únicos que não financiam campanhas com dinheiro público, como é que nós vamos estar no mesmo palanque com aqueles que assim agem? Nós acreditamos que o cidadão e a cidadã vai refletir melhor e vai entender que a eventual oferta financeira para levar o teu voto lhe continuará trazendo, na verdade, todos os prejuízos e percalços que hoje nós experimentamos. Mais valioso do que uma eventual vantagem financeira momentânea é escolher pessoas que efetivamente reflitam mais e melhor sobre aquilo que lhe é essencial e tem propostas adequadas e concretas para efetivamente mudar e melhorar a sua condição de vida. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui ao Jornal do Meio-Dia. Nós agradecemos a singular oportunidade. Obrigada. Obrigado.